Fala galera, estamos no ar com mais um episódio do Decola Cast. Fazia um tempo que eu não gravava, então eu já tava com saudade de vocês aqui. E como sempre, eu tenho o meu compromisso de trazer convidados que são relevantes, que podem agregar para a vida de vocês, para a carreira de vocês. E hoje não vai ser diferente. Então hoje a gente vai falar de CrossFit, a gente vai falar de empreendedorismo, de empreender em casal. Então eu trouxe um casal aqui, que eles são sócios de 2 boxes de CrossFit, um inclusive que é o que eu treino. E a gente vai falar de várias coisas, de desafios de empreender com CrossFit, empreender em casal. E são pessoas que eu admiro muito como profissionais, como empreendedores, como família. Com vocês, Mário e Dani, sejam muito bem-vindos aqui. Obrigada. Muito obrigado. Legal. E assim, antes da gente começar, eu sempre gosto de entender um pouco da vida de vocês, que é o que vocês queriam ser quando vocês eram pequenos. Porque ninguém sonha ser dono de box de CrossFit, eu imagino, né? Eu vou falar pra vocês, eu tive vontade, até tenho, assim, de ter um box de CrossFit porque eu gosto muito do esporte, mas depois a gente vai falar sobre isso. O que vocês queriam ser quando vocês eram pequenas? Vamos lá. Quando eu era pequena, eu vivi muito meio automobilística, porque o meu pai corria, então eu era piloto, eu vivia em Interlagos meus finais de semana, assim. Então, carro, exatas, né, que era onde chegaria lá. Eu sempre gostei, sempre fui uma boa aluna de exatas, então foi uma coisa que eu pensava. Mas eu também adorava os esportes, fiz muita atividade física e também pensei em fazer educação física. Boa. E você, Mário? Eu, quando era criança, tinha aquele sonho lá de ser de piloto de avião. Pensei em ser engenheiro também, porque eu gostava acho que coisa de criança, de construir coisa, brincar com coisas de construção. Mas aí eu sempre fui de esporte, sempre curti muito. Eu era muito ativo quando era criança, brincava muito na rua. Então, foi uma coisa que me puxou muito. E aí, quando foi a época de escolher uma faculdade, tinha alguns amigos que faziam também, aí eu achei que seria bem a minha cara e tô aí até hoje. Boa. E como que o CrossFit entrou na vida de vocês? Que, por exemplo, eu tenho lembrança do CrossFit de 2018, que começou, acho que boom de CrossFit, todo mundo falando de CrossFit, falei, vou um dia experimentar. Aí foi até engraçado que eu fui fazer uma aula, o professor chega pra mim e fala assim, já fez CrossFit? Eu falei, pô, já faço. Deve falar que nunca tinha feito, né? Malandro, acabou o treino, quase morri, e uma semana com dor. Mas como é que foi pra vocês? Como que o CrossFit entrou na vida de vocês? Bom, lá para 2012, mais ou menos, até um pouquinho antes, eu já tinha um centro de treinamento que tinha musculação, treinamento funcional, tinha circo, pilates, eu já trabalhava com capoeira também, então já tinha várias modalidades que eu tava inserido, assim, né? E aí, aos poucos, vendo vídeos que estavam aparecendo aí de fora do Brasil até, a gente começou a achar, eu comecei a achar interessante, tinha alguns elementos que no funcional a gente já fazia, sem saber o que era CrossFit ainda. E aí a gente procurou, eu e um antigo sócio, nós procuramos saber um pouquinho mais a respeito e descobrimos um curso nacional ainda do Joel, que é um querido conhecido aí, ele que foi a pessoa que trouxe para o Brasil. Primeira CrossFit do Brasil, foi ele que trouxe? E aí É na a Lapa, gente não é? Acho que é CrossFit Brasil. Isso. Boa. E aí a gente viu que ele estava dando um curso que não era um curso válido pela CrossFit ainda, mas ele dava conteúdo rico, praticamente o mesmo curso. E aí eu e esse meu sócio resolvemos vamos fazer esse curso, porque esse negócio Vamos ver o que é isso aí, né? Deve ser bem legal. Aí fizemos o primeiro módulo, fizemos o segundo módulo, achamos incrível, né? Era um negócio intenso, diferente, incluir as pessoas, você estava sempre com aquela adrenalina, assim, eu sempre gostei de surfar também, então me trazia aquela adrenalina que eu tinha surfar, aquela adrenalina de fazer um odd, às vezes chegar na academia e não saber o que tinha para fazer, então era desafiador. E aí, depois de um tempo, como a gente já tinha o negócio, a gente pensou, pô, vamos botar isso aqui dentro também. E na época tinha pouquíssimas CrossFits no Brasil. Tanto que não tinha nem o curso oficial no Brasil ainda. O seu primeiro curso você fez na Argentina. Sim, aí esse meu sócio fez o curso, eu fiz o curso logo depois na Argentina também. A gente abriu o primeiro box em São Caetano. Isso foi em 2013, final de 2013. E aí foi. Foi isso aí até hoje. Você sempre foi empresário, Mário? Nunca nem olhou para outra coisa? Sempre foi empresário? Não. Na verdade, quando eu era mais novo, minha família é uma família que tinha muito boas condições. E aí, por problemas familiares que acontecem em qualquer família, eu acabei morando sozinho, né? A maior parte da minha família, minha mãe, minhas irmãs, mudaram para Bahia e eu comecei a morar sozinho. E aí eu tive que me virar do jeito que dava. Durante a faculdade. Durante a faculdade. Tinha que pagar minha faculdade, tinha que pagar as minhas contas
do jeito que dá. Então eu até brinco até hoje e acho que é uma coisa legal na minha vida. Perguntaram assim, você dá aula de natação? Eu falava, dou. Você dá aula para criança e não sei o quê? Dou. E o que eu fazia? Entrava na faculdade, lia um livro, copiava algumas aulas, e aí depois de 4, 5 aulas eu já estava começando a me arriscar para escrever a aula. Então foi uma coisa que eu passei, que eu tive que passar, mas que hoje em dia eu vejo que me enriqueceu muito na forma de eu agir atualmente. Vou te falar que essa eu acho que é a maior característica de todo empresário que senta aqui, ele é o que ele no final. Ele é um bom resolvedor de problemas. Ele não tem muito tempo de esperar aparecer uma solução. Ele vai, cria a solução do além, pega a oportunidade que tem ali e conhece. E vocês já se conheciam nessa época? Então, na verdade, eu conheci o Mário antes do CrossFit existir nas nossas vidas, mas também porque eu, como a sua pergunta inicial, eu acabei indo para engenharia, então estava trabalhando ali na GM, bem perto do centro de treinamento do Mário. E eu fazia academia convencional, mas estava totalmente insatisfeita. E uns amigos do trabalho falaram: viu, abri um negócio ali que acho que é a sua cara, porque eu gostava já de treinar bastante e tinha coisa diferente. E aí eu fui lá, conheci o espaço. E aí fui tendo aulas de pilates e treinamento funcional. O Mário não era meu professor, mas acabei conhecendo ele lá. E aí a gente começou a sair dessa época. Entendi. E aí, a partir daí que a gente ficou junto mesmo e começamos. Legal, vou te falar que o que me chamou a atenção pro esporte do CrossFit foi a competição. Porque eu joguei futebol em categoria de base, eu joguei dos 5 até os 16 anos. E aí, depois disso, fui trabalhar, fui seguir minha vida e, assim, eu senti a falta de ter competição no meu dia a dia. Então, no trabalho, no CLT, não tem competição. Que competição que você tem? Não tem competição em nada. E aí, quando eu conheci... E aí, musculação, eu sempre pratiquei esporte, então fazia academia, musculação, só que eu sempre achei muito chato, muito monótono. E aí, quando veio a modalidade, eu vi que era uma competição ali todos os dias, cara, me supriu eu acho que a necessidade de adrenalina, de competir, que é uma coisa que eu quis trazer pra minha vida e seguir, assim, até hoje. É animal. E em que momento que você percebeu? Você falou, putz, Mário, pô, talvez o CrossFit é mais legal focar nisso aqui e deixar o de lado funcional. Como é que foi isso pra você, essa transformação? Olha, o funcional que a gente trabalhava na época, ele já tinha uma coisa bem parecida da forma que a gente fazia, que a gente trabalhava com grupos pequenos, 4, 5, 6 pessoas. Então a gente já fazia essa interação entre as pessoas. A metodologia era um pouquinho diferente. Tinha um pouquinho mais era uma mistura, na verdade, de musculação e o funcional, e o CrossFit, vamos dizer assim. E aí, como a gente já tinha essa característica leve, eu comecei a ver que você conseguiria agregar mais alunos numa mesma hora de aula, porque eu já trabalhei como personal também, e o personal é só aquele momento ali com 1 ou 2 alunos, na aula de grupo de líder é 4. Eu falei, pô, eu consigo talvez atender mais pessoas com qualidade, com um grupo bem maior, numa modalidade diferente, que é empolgante, ela te desafia, então ela te dá esse ponto de desafio, não simplesmente só vou treinar, que na musculação. É um ótimo método, mas é aquela história, você vai lá e você vai treinar e tá tudo bem. O CrossFit te dá essa adrenalina, essa competição de você querer ir melhorar o seu tempo, aumentar a sua carga. Então tem esse ponto aí a mais que eu acho que deu essa virada de chave aí para poder focar mais nesse ponto. E na época foi um atrativo a mais também, que estava começando, a gente falou, pô, é uma modalidade nova, que eu acho que vai dar esse crescimento aí, entendeu? E uma coisa que me mandaram muito, Mário, eu tenho bastante gente que treina, o que é personal no meu Instagram, e, pô, umas 6 pessoas me mandaram assim, em que momento eu consigo perceber qual que é o momento, por exemplo, de eu abrir uma academia, eu abrir um box de CrossFit, porque é exatamente isso que você falou, pô, o personal, ele tem, querendo ou não, uma capacidade produtiva limitada, da hora aula de um aluno. Se ele abrir para muitos alunos, cai a qualidade, é exatamente isso que você falou. Cara, o que você falaria assim, qual que é o momento de perceber, pô, eu vou deixar de ser personal e eu vou tentar abrir um negócio, que conselho que você daria, o que essa pessoa ela tem que se atentar? Porque é completamente diferente você ser uma empresa para você se tornar literalmente uma empresa. Tem investimento, tem funcionário, é um outro cenário. Que momento que você acha que é o ideal? Que conselho você daria para essa turma? O momento ideal, eu acho que vai ser individual, né? Pelo menos para mim, como foi, eu acho que o principal ponto, na verdade, é a vontade de crescer. Que eu acho que isso aí
o ser humano não pode se acomodar, né? Então eu tive isso lá atrás, né? Na época eu não tinha uma condição financeira que me falasse, puta, eu vou ser um empresário. Mas eu comecei aos poucos a querer algo mais. Só, eu preciso buscar mais, aonde que... E aí eu acho que isso que dessa forma que começou. A minha primeira empresa que eu comecei, eu até conversei, não lembro com quem eu conversei esses dias. Eu comprei com nota promissória. Caramba. Então a gente. É que, né, tem que lembrar quanto tempo tá no mercado. Porque é o que eu falei. Eu tinha que trabalhar porque eu morava sozinho, então eu tinha que pagar minhas contas, né? Então eu comecei fazendo qualquer coisa que me dá educação física eu faço. E aí comecei, a um certo ponto, eu começar a escolher. Falar, gosto mais disso, vou para esse lado. E aí, uma certa época, eu entrei numa academia, uma academia boa. Na verdade, eu entrei fazendo pesquisa, que é uma coisa nada a ver, mas eu vi como uma oportunidade de eu estar lá dentro e a dona me ver. E aí, nesses poucos tempos, eu fui arrumando um aluno de personal, um outro, até que um certo ponto eu cheguei, puto, eu acho. Não tinha decidido na minha cabeça 100%. Mas eu pensei, puta, eu acho que eu tenho que ir para cima e tenho que ser só personal. E aí eu fiquei só como personal e dava aula em escola no período da tarde. E aquele frio na barriga, E não sei aquele se frio vai na dar barriga, certo. porque personal você pode ter 20 num dia, 30, daqui 2 meses todo mundo sai de férias, você tem 10. Então era um negócio muito incerto, né? Então, não teve um ponto que me falou, foi aquele negócio, aquela vontade de crescer e você ir buscando aqui um pouquinho ali. Aí surgiu a oportunidade de trabalhar num outro local e nesse local 2 sócios que não eram da área, não eram do ramo, estavam tendo oportunidade em outra empresa que não tinha nada a ver com o ramo. E aí eu vi a oportunidade mais uma vez de, acho que eu... Será que eu posso comprar a parte de vocês desta forma? E eu ofereci, meti as caras, os meninos que aconteceram, falaram não. E aí deu certo, e aí a gente começou pequenininho, numa salinha aí de 60 metros quadrados, e aos pouquinhos a gente foi passando para um centro de treinamento e foi crescendo. E foi assim, não foi aquele ponto, foi justamente a vontade mesmo. Você sabe que isso é uma característica também comum em todo empresário, que é o quê? Eu falo que é o passo de fé. Pô, vai dar certo? Não sei. Às vezes, se você conversar com um empresário, já vieram vários aqui te falar assim, estatisticamente, matematicamente, não tinha como aquele negócio dar certo. E o cara fala, é o feeling, cara, eu acho que vai dar. O cara dá o passo, dá certo, dá muito certo Faz acontecer. e explode. E em que momento que a Dani vem junto pra trabalhar com você? Como é que foi esse momento? Tô curiosíssimo nessa história. Que começou, pelo que eu entendi, como um caso de amor, e aí depois virou um negócio e virou uma família. Praticamente. Mas então, justamente nessa época aí eu tava na GM, e aí a gente se conheceu e deu casamento, né? E aí a gente seguindo carreira, seu objetivo era seguir carreira, Dani. eu tava na GM feliz, gostava muito, gosto ainda, não posso falar que não, gosto muito de carro, gostava do que eu fazia, me motivava, mas tinha o lado que tinha horário fixo, eu sempre ia ter que bater cartão, eu vivi a minha família quando... Né, desde pequena, com meu pai e com a minha mãe almoçando junto, porque os meus pais sempre tiveram um negócio próprio, então tinha essa flexibilidade, tinha esse contato que eu via lá do lado de lá, amigas botando bebês para entrar, para poder trabalhar muito cedo na escola e buscava tarde, eu falava, meu Deus, mas... Pra mim, não é que é certo ou errado, né, de cada um, eu não quero um filho, eu não quero ter ter família assim, né, pra mim eu preciso ir buscar minha filha, eu preciso estar na hora do almoço, então foi assim que eu fui começando a pensar em, será que eu tô no lugar certo, eu devo me arriscar, né, como também já vindo de uma família empreendedora, né. Seus pais te apoiavam a ser empresária? Então, quando eu tava na GM, era bastante orgulho pra eles, mas... Tadinha, tem que ficar lá, bater cartão. Sabe assim, né? Eu não batia cartão, mas nesse sentido, eles tinham um olhar diferente. Aí Isso é muito forte para as famílias, eu vejo ali no ABC. Eu mudei em janeiro ali. E eu entrevisto muita gente da região. E ainda tem muito esse sonho do, nossa, entrar na grande multinacional, na montadora, seguir essa carreira até me aposentar. E às vezes, se essa pessoa fala que, pô, vou empreender... O pai fala, não, pelo amor de Deus, o que você vai fazer da sua carreira? Na minha família é o contrário. Era o contrário?
porque eles sempre estiveram dessa forma, então foi super apoio, né? E aí começou, vai, então tá. Aí o Mário tava nessa fase de transição aí de tá tudo bem, já ter inaugurado, já ter aberto a CrossFit com sociedade em São Caetano e não tava querendo mais ter sócio, né? E aí, pra sair da sociedade lá, precisaria sair de São Caetano. Aí sozinho não ia dar, porque não dá pra fazer tudo, um só não dá, né? A parte toda técnica e administrativa junto ficaria muito difícil só para ele. E eu falava, bom, abrindo um negócio com você, a gente consegue ter esse tempo aí de estar junto, de estar com a família, de eu ter o tempo para... Agora são as meninas, mas para as meninas aí, né? E aí foi que em 2015, no começo de... a gente começou... Não, um pouco antes a gente começou a pensar em locais, né? Porque a gente veio parar na aclimação, sendo que o Mário sempre trabalhou no ABC. E pensamos no Ipiranga, aí logo abriu uma CrossFit lá. Falei, não, calma, não era lá. A gente tava vendo um imóvel, tava quase dando certo da gente querer aquele local. Aí a gente foi pesquisando outras regiões. E aí foi que a gente escolheu um local, assim, a região, aclimação legal, começamos a ver imóveis e tal. E ele queria já um espaço um pouco maior. E eu, não, calma, a gente tá saindo, eu tô saindo da minha segurança, que de certa forma financeira, estável, né? Assim, diferente de um personal, até a própria academia que tem variações, lá eu não tinha nada disso. Então, calma, vamos mais devagar, acho que esse é grande. Aí a gente achou um imóvel menor, né? E para começar, que deu certo. Foi praticamente do zero de novo, né? Foi. Porque os meus clientes eram tudo de São Caetano, Santo André. E ela trabalhava em São Caetano, e de repente a gente veio para aclimação, era um bairro muito legal, né? Bom, só que a gente não conhecia ninguém, não tinha clientes lá. Caraca! Né? Então... Zero alunos. A gente quem que é o mais, como é que eu posso dizer, mais ousado e quem que é o mais pé no chão de vocês? Eu acho que ousado é mais a Dani. Né? Não ousado. A gente acredita muito no que a gente faz. Né? A gente sabe que a gente tem capacidade para fazer. Só que ela é um pouco mais impulsiva, mais, né? Não, vamos, não sei o quê. E eu penso muito nas coisas. Mas eu acho que isso é bom pra gente, porque acaba um regulando o outro, entendeu? Você pega os dois, se forem os dois muito ousados, geralmente vai bater mais a cabeça. Por exemplo, nesse ponto aí, para início de tudo, eu que segurei mais, porque o Mário já começaria um pouco maior, tendo que investir mais. E eu falei, não, vamos devagar, que deu certo, a gente aumenta. E foi exatamente isso que aconteceu. Quando a gente abriu em 2015 a CrossFit Aclimação, em menos de um ano a gente estava num espaço 3 vezes maior. Então, mas aí eu falava, Mário, vamos pequeno. E ele tinha essa certeza que o negócio ia dar certo. E eu acreditava no negócio, mas eu falava, não... Gastos a gente consegue ir recuperando e podendo investir mais. E aí foi assim que realmente a gente começou. Aí você vê duas coisas que são muito importantes. Então, acho que a primeira é você ter o parceiro certo do seu lado para empreender, que é em casal. Que nem é muito louco, ó. Mudar para São Caetano não foi uma coisa do Léo, foi uma coisa da minha esposa. Porque ela nasceu e cresceu lá, ela, vamos pra São Caetano. Eu quis São Caetano, eu quero ir pro interior de São Paulo, eu quero sair de São Paulo, ela, São Caetano é bom, vai pesquisar. Aí, quando eu fui pesquisar e entender para abrir o escritório, aí eu vi a potência financeira e da região de São Caetano, eu falei, beleza. Aí a gente se mudou. E aí o escritório foi exatamente a mesma coisa. Eu tava mapeando cidades para abrir escritório, fora de São Paulo ou no interior de São Paulo, e ela, São Caetano. Ela que foi atrás do imóvel, ela achou o imóvel, ela conversou, ela negociou, foi praticamente assim, ó. Achei, é perfeito, tá aqui o contrato, assina aí que vai dar certo. Eu pensando, caraca, será? Será lá? Vai, assina isso aí logo. Assinei e falei, meu, vamos e depois resolve. E, pô, foi, acho que a melhor coisa que podia me acontecer em vários aspectos, tanto em termos de negócio, mas principalmente em qualidade de vida, né? Então, assim, achar um parceiro bom, perfeito, assim, pra caminhar do seu lado na vida faz toda a diferença, né? E o que vocês acham que foi, pô, a maior loucura que vocês fizeram no começo, assim? Porque meio que empresário tem essa do tipo, meu, puta, fiz um investimento que talvez não sei se vai dar pra pagar, pô, vou ter que dar um jeito. Qual foi talvez a maior loucura ou foi muito planejado o negócio de vocês? Foi um pouco dos dois, né, Dani? Porque não digo que foi uma loucura, que não digo que foi 100% planejado também. Porque na época eu tava numa CrossFit, né, que eu tinha sócios, mas eu queria fazer do jeito que eu pensava, do jeito que eu acreditava, né? E ela saindo da GM e aquele medo, puta, a gente vai dar certo, não vai dar certo.
De certa forma, era, para quem tá pensando de fora, nossa, ele vai largar um negócio que tava fluindo bem, né? E ela também tava indo, e a gente vai, os dois vão largar as coisas ao mesmo tempo e vão abrir o negócio do zero. Ó, Então, e olha que louco, eles não estavam num momento desempregados, ruim da carreira, não. Eles já tinham um negócio consolidado, Dani tava bem na carreira dele, e eles decidiram apostar no negócio de vocês, confiando na competência de vocês, né? Animal. Foi assim. E aí, por isso, justamente por isso, a parte financeira realmente não foi um problema. Como eu falei, a gente começou menor porque eu não queria jogar todas as cartas de uma vez, né? Na parte de questão de investimento. Mas a gente tava ok. Mas aí o maior desafio, eu acho, que acabou sendo o próprio tempo nosso. Porque aí a gente começou, eu e o Mário. Quem que fazia tudo? Eu e o Mário. né? Não tinha um estagiário, não tinha uma moça da limpeza, que na verdade a família dela tá até hoje com a gente há mais de 10 anos. Mas era só. Então, assim, de segunda a sábado, das 6 ao meio-dia, das 17 às 22, sábado de manhã, o ano inteiro. Sim. Então, esse momento aí foram No começo eu dava todas as aulas. Todas. Isso que eu ia perguntar. Todas. O que vocês acham que são os sacrifícios do começo, assim, que as pessoas romantizam em ter um box de CrossFit, só que as pessoas não têm a menor ideia do como Era o ano inteiro. Então, É. assim, hoje a gente tem professores, a gente consegue montar uma grade de estrutura para no final do ano estar aberto. Mas no nosso início, o único recesso era entre Natal e Ano Novo. Virou o ano, a gente começou de novo. E ainda tem aluno que quer treino nesse período. aí, né? Antes não existia, mas hoje E a ainda gente tem, dá né? justamente porque a gente tem mais professores. Mas porque senão, se fosse só nós, é sem condições, né? Pelo tempo. É que assim, a própria marca CrossFit, a própria forma de atuar os box, eles começaram de um jeito e hoje em dia mudou um pouco. Sim, né? justamente. Assim, eu acredito muito num formato antigo junto com a atualidade. O que você acha que mudou, Mário? Porque o que Porque acontece? não é de dentro. Antigamente, você tinha muito negócio de o box de CrossFit ser uma extensão da casa das pessoas. Tem muito negócio mais, cara, não digo caseiro, uma certa forma Mas de caseiro. criação de comunidade. Sim, de ser um pouquinho mais pessoal e não tão visto como uma academia, uma empresa. Então tinha muito disso. E, por um lado, isso é bom também, porque você tem uma proximidade maior com as pessoas. Isso fortalece a comunidade. De você ter esse contato mais próximo com o aluno, saber o que está acontecendo com ele. Então, isso tem muito disso. As academias grandes, atualmente, não têm muito isso. Né? Mas elas têm muito mais coisas que ajudam no processo administrativo. Por exemplo, procedimentos de vendas. E isso, atualmente, você tem que unir, ao meu ver, aquele antigo, que era bom, com o atual, que é o Instagram, os procedimentos de venda, procedimento de E encarar X, como Y. uma empresa e você como um tem que negócio, unir né? isso aí. Exatamente. E evoluir. Sim. Sabe que isso foi uma das principais coisas também que me fizeram ficar no CrossFit. Além da competição, quando começou lá 18, 19, cara, eu ficava 3 horas no box. De sábado eu chegava pro treino das 9 e saía às vezes à noite, porque treinava dentro do box, tinha um mini bar. Eu treinava lá em Guarulhos, na Sauros. Tinha tipo um bar, um restaurante. A gente ficava lá até umas 3 horas da tarde, saía de lá e a galera ali do box iam pros outros lugares. E aí eu acho que muito cliente que eles conquistaram foi nessa de querer participar disso, de ter muito evento. Aí tinha o dia de WOD com cachorro, com a família, traga seus pais. Então, e aí, o que vocês acham que são as maiores dificuldades para um box que tá começando? Além dessa questão de, pô, eu presa, eu tenho que fazer tudo. Eu tenho que vender, eu tenho que administrar, eu tenho que dar treino, tenho que limpar. Qual que são os... Vocês falam, pô, toma cuidado com isso para quem tá começando. Ou para quem tem o desejo de começar. Para quem está começando, eu acho que o principal é você se cercar de pessoas boas. Eu acho que esse é o essencial, na verdade. Porque muita coisa você vai aprendendo. A gente começou, né, como ela falou, com um centro de treinamento pequenininho, com um box de CrossFit. O box tinha 90 metros quadrados. Então, se você pensar, por 90 metros, um box de CrossFit, cabe quantas pessoas? Né? Então, acho que se cercar de pessoas confiáveis, que você acredita que vão levar o que você acredita para outras pessoas também, né? Porque o box de CrossFit tem muito de filosofia de quem está lá dentro. É diferente de uma academia. Você vai entrar numa academia, nessas low cost, academias grandes, não tem uma filosofia. Você entra lá, treina, põe seu fone de ouvido, vai embora. E ninguém sabe se foi, se não foi. E você acaba sendo o exemplo e o espelho.
que é o que tem numa academia espelhos, e na CrossFit quase todas que você vai, você não vê. Porque os alunos, nós viramos um exemplo, Puta, e o faz todo aluno sentido. é o exemplo para o outro. Então, o aluno novo não entende nada de movimento, vai ter alguém do lado que tá te dando como exemplo. Então, precisa disso, né? Ou seja, o dono do box de CrossFit tem que estar no shape também. Tem que tem que Gente, treinar. Se eu pegar pra Tem que vocês treinar. esses dois aqui, pelo amor de Deus, dá vergonha de tirar a camisa perto, de verdade. Tem que treinar também, mas eu acho que se eu fosse dar conselho seria tenha pessoas boas perto de você. Eu acho que esse é o principal, porque você tendo pessoas boas, tanto na parte administrativa, técnica, você vai acabar evoluindo, porque muita coisa você aprende, né? A gente aprendeu, eu aprendi muito, desde quando eu comecei até hoje, até nos próprios maneiras de prescrever treinamento, eu mudei Evolui. bastante. a gente Evolui evolui. sempre, né? Qual que vocês acham que foram os maiores erros de vocês? De falar assim, meu Deus do céu. Ou algum erro que vocês cometeram no começo que fala, putz, quase quebramos, quase que deu muito ruim. Teve alguma história assim? Antigamente, CrossFit era paulada, pedrada todo dia. Era isso, treinando. Tem que sair morto todo dia. Então, isso era a visão do treinamento de CrossFit antigamente. E aí, hoje em dia, já a gente sabe que não é assim, né? Você tem que ter um dia você treinar com mais qualidade técnica, um dia mais para capacidade aeróbica. Então, você tem que mesclar os treinamentos para atingir todas as capacidades, né? Antigamente, não. Antigamente, era pegada todos os dias. Mandar isso aí pro Se Paulinho. você não Tá acabasse... ouvindo, né, Paulinho? Pelo amor de Se Deus. você não Paulinho. acabasse deitado no chão todos os dias, você fala, o treino foi ruim hoje, porque não acabei deitado. Não, mas é que o Paulinho é uma vez no sábado só. Aí ele vai e mata, né? Aí E não pode. Aí eu queria ouvir de vocês que trabalham com isso a opinião de um especialista. CrossFit, o esporte machuca ou o ser humano que é estúpido? Porque com certeza vocês já devem ter ouvido muito isso. Pô, CrossFit machuca. Pô, futebol machuca, musculação machuca menos. Eu queria uma opinião técnica de vocês disso. O CrossFit machuca. Tem embasamento disso? Tipo, o CrossFit machuca mais que musculação ou é só lenda urbana? Não, é legal. Eu vou até te falar uma coisa que é real, que eu não sei exatamente quando foi, mas teve uma... se eu não me engano, deve ter sido por volta de 2015, 16, alguma coisa assim. Foi feito um estudo e descobriram que esse estudo era fake, era mentira, que começaram a passar esse estudo como uma informação real de que horas de CrossFit machucava muito. E depois a própria CrossFit entrou com um processo Caramba. contra isso. E saíram estudos. Hoje tem vários estudos que falam isso, que o CrossFit tem, por horas de treinamento, é bem menos lesiva que um monte de outras atividades. A própria corrida de rua, que todo ano mais gente vem praticar isso. Então, é uma lenda. Isso é legal Mas saber. também, assim, por ser um esporte, as pessoas as abusam muito, né? Assim como Tem eu o acredito... lado que a performance vai trazer. O ego machuca. Como qualquer Justamente, o esporte, ego. exatamente. Então, o nível competitivo vai trazer mais riscos, porque você está se expondo mais. Então, assim como no futebol, no tênis, o CrossFit também é uma modalidade dessas. E aí, a parte de ego que você falou. O ego machuca. eu quero pegar a carga que meu amigo tá fazendo. Não tem, hoje foi fácil, quero treinar mais, quero fazer mais. Então, isso dá para a pessoa. Eu sempre procuro direcionar os alunos, né? Para falar, esse dia treina mais leve, reduz a carga para manter uma qualidade, tem as progressões para a pessoa seguir. Mas a escolha é do aluno. A gente alerta, fala, às vezes dá bronca, às vezes briga com o aluno, né? Mas a escolha de fazer ou Você não... não controla o ser humano, né? É o aluno. Então, esse ponto não tem como a gente controlar, né? Vocês sentiam isso, por exemplo, no começo de vocês? Tipo, as pessoas têm medo de machucar. E uma outra coisa, eu vi um podcast há muitos anos atrás sobre a filosofia daquele box que ficou famoso no Rio, que era, acho que é CFP9, que eles mudaram a entrada do box para vender mais. Porque antigamente era assim, a pessoa chegava lá para fazer uma aula experimental para tentar... Pô, deixa eu ver esse CrossFit que tá todo mundo falando. Aí a pessoa chegava lá, era um monte de pessoa gigantesca, de 100 quilos, shapeadaça, jogando 100 quilos pra cima. Meu, não tem a menor possibilidade de fazer um negócio desse. Então eles mudaram, parece que eles fecharam a entrada para quem chegasse ali na recepção não ter esse choque de ser algo muito inatingível. Vocês chegaram a viver isso? Vocês fizeram alguma estratégia para mudar isso ou vocês nunca enfrentaram algo do tipo? Ou machucar, ou das pessoas acharem que CrossFit é só pra uma pessoa que é muito, muito condicionada.
essas frases, elas existem até hoje, né? Então, muito mais antes. Vou te falar, minha esposa. Então, Ela nunca foi num CrossFit, mesmo falando todo dia, porque ela Sim. fala, meu, eu não consigo muito, fazer isso aí. e outra, a gente tem exemplos lá no Eu tenho, box prometo que eu tenho. de alunos que são casais e que, como você já tá lá, ela vai talvez demorar ainda mais meio ano para estar também, porque tiveram um aluno, porque tem essa perspectiva aí de visão de que, eu nunca vou conseguir fazer aquilo, mas tudo bem, né? Então, essa segunda parte aí é justamente quando a gente tá atendendo uma pessoa e tem que explicar, não, calma, né? Ela é experimental, tudo vai ser adaptado, todo o seu desenvolvimento é você, o objetivo é melhorar a sua qualidade de vida, o seu condicionamento. Então, o meu condicionamento, ele vai, eu treino há mais de 10 anos, eu consigo melhorar. Mas se eu nunca fiz nada, é a partir de onde eu estou que eu vou evoluir. Então, isso daí a gente tem que trabalhar. Então, ainda, né? Porque a visão realmente que tem de você ver. Se você for ver um treino de CrossFit no geral, você tá vendo uma competição. E onde você vê uma competição, você vê pessoas gigantes fazendo tudo. Assusta. Quem É uma não atividade conhece nada. impactante, né? Para quem não conhece. Exato. Então, por exemplo, você entra num box, você vê lá o peso caindo no chão, barulho, a pessoa gritando, um monte de gente comemorando, né? Então, é uma atividade impactante, mas as pessoas ainda não têm a clareza, a visão de entender que existe um processo pedagógico, né? Assim como você vai na musculação e põe um pininho para você começar a treinar, no CrossFit você tem um bastão, você vai começar a aprender com bastão, você vai pegar a barra técnica, então você vai aprender, você não vai chegar fazendo um muscle up, você não vai subir na corda, você vai aprender a fazer a laçada de perna na corda, então você passa por um processo de aprendizado, né? Então, muita gente já tem a visão, nossa, mas o atleta levanta 100 quilos, eu não consigo. Você não vai conseguir mesmo. É normal. Você vai levantar 5, 10. E isso é um processo que você vai passar ao longo do treino, do tempo, para você evoluir dentro do esporte. Tem pessoas que vão evoluir mais rápido, porque vai um background de exercício muito grande. Tem pessoas que vão evoluir mais lento, porque às vezes nunca praticou nenhuma atividade física. Eu vejo muita gente com esse preconceito ainda até hoje, que talvez, acho que foi, talvez a forma que o CrossFit foi divulgado, né? Um esporte, alta performance e nessa linha, e que talvez muita gente não se vê nesse mundo fazendo isso, mas se você parar pra pensar, que é o que eu falo em casa, eu falo assim, ó, pô, o CrossFit é uma coisa que é pra vida. Sim. Porque você pensa assim, é longevidade, é qualidade de vida pra quando você envelhecer. Pensa assim, ó, tudo é agachar. Você ficou velho, tudo é agachar, tudo. Você vai sentar pra ir no banheiro, você vai agachar. Você vai deitar pra dormir, você vai agachar. Você vai pegar sacola no mercado, você vai agachar. Então isso é muito importante, gente, pelo amor de Deus. E assim, eu acho que é um pouquinho principalmente aqui no Brasil, que fora do Brasil não é bem assim. Até pessoas do meio, colegas de trabalho, professores de educação física, que às vezes faz uma má imagem do esporte para valorizar uma outra coisa, por exemplo. Você vê fora do Brasil, você tem aulas de CrossFit Kids, aulas de CrossFit para terceira idade, cheias de cabelinho branco, com 20 alunos fazendo. Aqui, às vezes, pessoas do meio ou médicos falando, você faz CrossFit, não faz, cuidado. Só que ele nunca pisou num box de CrossFit para saber como que é o aprendizado, como que um velhinho começa. Ele vai pegar 100 quilos? Óbvio que não. Ele vai aprender, ele vai sentar na caixa, ele vai, né? Então ele vai passar por todo o processo que eu falei de aprendizado para chegar num determinado ponto. Ele nunca vai ser igual a um atleta de 25 anos. Não tem nem como. Não tem como. Vou treinar do lado do Gaspar, toda vez eu quase morro. Eu acho que isso falta um pouquinho pra gente aqui no Brasil, não sei se em outros países assim, mas fora do Brasil não tem isso. Crianças, sala com um monte de criança treinando, um monte de velhinho treinando. A gente tem os exemplos kids aí, né? Eles têm aula kids lá, que isso é bem legal, né? Tem. As meninas gostam bastante de fazer, Adoro, deve amar fazer, né? Adoro. O pai e a mãe fazem. E é o que eu falei, não é só por causa do treino. É por causa para eles não tem comunidade, que eles nem sabem o que é isso. Por causa da amizade que se cria passando por desafios iguais. Às vezes o desafio que eu tô passando, ou que uma criança está passando, pode ser o dela também. Então a gente está passando por uma mesma dificuldade juntos. Então a gente, você não está conseguindo, eu também tô, vamos tentar fazer isso aqui. Então as pessoas passam por a mesma coisa, né? E as crianças também passam por isso aí. Então é uma coisa que eu acho que a visão no Brasil tem que mudar um pouquinho a respeito disso, entendeu? Animal. E na visão de vocês, o que vocês acham que é fundamental para um aluno permanecer no box? Essa é uma pergunta. Como que vocês pensam esse relacionamento com o aluno-cliente de vocês?
Vou falar uma coisa que é legal, por exemplo, eu já fui em box de CrossFit, eu tinha aquele Gym Pass, então já treinei em vários boxes diferentes. Cara, eu já fui uma vez num box, acho que eu até falei pra vocês aquele dia. A pessoa chegou pra mim, eu terminei o treino, o coach chegou pra mim e falou, pô, você roubou no meio do WOD. Eu falei, oi? Não, você roubou no meio do WOD. Eu falei, irmão, não tô nem competindo, velho. Eu vim do trabalho, eu tô preocupado com 70 mil coisas. Você acha que eu tô preocupado com a contagem, irmão? Pelo amor de Deus. Nunca mais voltei. Aí teve um outro box também, a mesma coisa. Eu cheguei, a pessoa falou, pô, você já treina CrossFit? Tipo, treina há uns 2 anos. Legal, você sabe fazer tal coisa? Eu falei, não. Tal coisa? Eu falei, não consigo bem. Tal coisa? Não, não tenho mobilidade boa. Pô, então você não treina CrossFit, tá de sacanagem? Tipo assim, pelo amor... Eu acho que era muito voltado à competição, mas o cara tinha que pensar que ele é um cliente, né? Que um cliente que satisfeito, Sim. ele traz mais gente. Um cliente que não tá satisfeito, ele vai falar mal pra 10 pessoas. Por exemplo, eu tô até hoje falando mal desses 2 boxes. Então assim, como é que vocês pensam isso? O que que faz um aluno permanecer num box? Como que vocês pensam e desenham isso? Bom, eu acho que o- a cabeça do boxe, que no caso seríamos nós, acho que tem que ter um pouquinho do feeling de entender o que as pessoas buscam. E as pessoas não buscam só performance. Uhum. Elas buscam também performance, um corpo bonito, saúde. Tem gente que tá saúde, não quer saber se fez 20, se fez 30, né? Ela quer treinar. Então você vai cobrar as pessoas no treinamento na medida do que a pessoa está buscando. Então, se ela fizer 20 ou 25 e não for uma coisa que vai atrapalhar ela, tá tudo bem, né? É isso, Cê- no dia a dia, você vai conhecendo as pessoas. Então, vai ter o Léo que gosta de treinar e que você vai te puxar em algum momento. Vai ter a Cristina que gosta de treinar fofo, porque ela tá ali, porque pra gente o CrossFit, o momento da aula, aquela 1 hora, tem que ser a melhor hora do dia daquela Uhum. pessoa. Então, ela tá ali justamente porque ela tem um monte de problemas fora dali, ela tem que resolver um monte de coisa, cheia de coisa. A vida corre correndo, a hora que ela parar pra ela estar ali dentro, ela vai esquecer de tudo fora. Então, ali tem que ser bom, né? Uhum. A pessoa tem que se sentir bem. E pra isso, é ter esse contato com as pessoas, é ter essa percepção de cada aluno Às pra... vezes a pessoa não está buscando só um treinamento, ela está buscando conhecer pessoas, conversar. Isso. Uhum. Então a gente tem que entender isso aí. A gente tem que tentar também, o treinador, ou a gente como donos também, de puxar a pessoa, de querer um pouco mais da pessoa dentro do nível que ela está querendo. Se a pessoa quer performance, você vai ter que puxar ela no máximo dela. Se a pessoa está querendo saúde, você vai puxar para a saúde dela. Falar, isso é bom para você, isso aqui não precisa fazer. Ou faz essa... A pessoa quer conversar, você tem que proporcionar um momento para que ela tenha conversa. Então você tem que tentar mesclar o treino ao máximo para isso. Você tem que entender também que você não vai também abraçar Você só festa. todos. Exato. Você não vai conseguir abraçar todo Sim. mundo. Não vai agradar Né? todo mundo. Não tem vai agradar como todo também. mundo, mas você tem que tentar buscar o máximo que você puder dentro desse caminho aí, entendeu? Eu acho que E é por aí. e o olho do dono faz a diferença, não tem Com como, né? Você certeza. tem que estar presente ali, porque eu acho que assim, como empresário, hoje eu falaria assim, não dá pra delegar tudo. Tem algumas tarefas e algumas coisas que a principal responsabilidade tem que ser do dono. Tipo o quê? A cultura. É o dono. Sim. É o dono fazer reunião, é o dono acompanhar, é o dono tá lá, é o dono tá perto, porque isso você não consegue delegar. Porque às vezes você delega tudo, que eu acho que também tem muito isso de, pô, quero ter um box de CrossFit, legal. Eu vou, entro com dinheiro, monto um super box, contrato o professor pra tocar e deixo lá. E às vezes o negócio não vai do jeito que eu gostaria, mas pô, e a cultura do negócio? Sim. Às vezes você vai ter problema com isso com o aluno, Sim. que pô, às vezes é muito voltado pra performance, só que as pessoas que estão lá não querem isso. Então esse tato com o cliente é fundamental, né? Sim. Isso aí não tem jeito. E aí outra coisa que é legal, assim, vocês já participaram de algumas competições, você chegou aí pro TCB, né? O Gaspa me falou? Sim, já foi 4 vezes. 4 vezes. 4 vezes. Vocês acham E a que... Dani uma. A Dani 1, é Pô, verdade. pelo amor de Deus. Verdade. Vocês acham que ter os donos que competem ajuda a atrair mais alunos? Qual que é a visão de vocês? Qual que é o ganho de um É o que ela box? falou. Eu acho que é um espelho. É um Uhum. espelho para algumas pessoas, né? Porque principalmente as pessoas que gostam de treinar um pouco mais, que tem bastante gente no CrossFit que gosta de treinar mais, gosta de Evoluir, performar. isso é um espelho e as pessoas visualizam, pô, aqui o treino é legal, aqui o treino é bom, tem tal pessoa que já foi pro... Então isso é um espelho, mas não é geral isso. Não é de onde vem. Porque tem pessoas que é TCB? O que é CrossFit Games? Tem pessoa que nem sabe o que é isso. Pode ser que ao longo do tempo ela desperte um pouquinho o interesse, que ela comece a conhecer um pouco mais. Ao longo do tempo ela vai conhecer isso, mas não é o ponto principal. Isso pode ser um dos pontos, um dos chamarizes.
você consegue pegar um público. Mas não é, eu acho que o ponto principal para você ter cliente é um público. Tem diversos públicos. Boa. Né? E em que momento entra na vida de vocês o cerâmica? Que aí vocês cresceram e aí, pô, vamos partir pro a gente segundo, falou né? da aclimação. A gente já tem pouco desafio, né? A gente já tem Exato. casa, a gente já tem Já que a duas gente tem filhas, já tem um exato, box, eu vou pra cada- expandir. Isso, na verdade, Como é que foi isso aí pra vocês? a saída de lá foi devido ao Mário não ter mais o sócio, né? Então, quando ele saiu do outro negócio dele, ele não podia abrir um... A gente tinha uma cláusula em contratual que Não não poderia compete ter o ali. mesmo negócio que competisse dentro da cidade de São Teria um Caetano. período para Certo. ele poder ter algo dele. E aí a gente também era vontade de sair, mas também era uma vontade, Voltar também. se der certo, voltar também, né? Porque moramos lá, gostamos da cidade. E aí, quando tava quase dando esse tempinho aí que podia voltar, a gente começou a estudar de novo o mercado e tal. Um pouco antes, na verdade, vou falar até de cerâmica, um pouquinho antes, a gente... Meus pais já moravam no Cerâmica, a região de São Caetano que a gente gostava muito era ali aquele nosso pedaço de hoje, mas abriram o box lá. Então eu passava antes da gente já voltar pra lá, né? Falava, meu Deus, abriram onde eu queria abrir, né? Aqui é a vida do não sonho, exatamente né? o meu Mora aqui, o imóvel, shopping é aqui, o mas- trabalho é aqui. Vou até tem falar a tudo. frase que ela falava antigamente. Esse box ainda vai ser meu. Antes Esse box eu ainda vai ser falava, meu. esse box vai ser meu, e era assim que eu passava lá e falava. A esse gente box tinha vai vontade ser de abrir ali na região, entendeu? E aí a gente abriu um box em outro local em São Caetano, né? Um pouquinho antes da pandemia. Abrimos. Logo um pouquinho. pertinho da pandemia. Abrimos um box São Caetano nesse período aí, que deu 5 anos. A gente tava com o box legal na aclimação. Vamos ampliar. E aí fomos pra Visconde. Aí a gente viveu a pandemia lá, conseguimos nos sustentar nesse momento. Foi o momento mais desafiador pra vocês? Foi. Da vida como Foi. empresário? Foi. Se for para parar um pouquinho aí, a gente pode até falar Sim. que realmente, assim, a preocupação não só nossa financeira, mas a gente tinha já mais professores. Então eu precisava, como uma responsabilidade minha, que eu tenho funcionários, Honrar as pessoas eu que não estavam com a gente, podia né? só simplesmente não ter o meu salário, mas eu precisava manter o das pessoas, né? Que isso, eu acho que essa é uma Outras parte importante famílias, da gente falar, porque eu acho que foi talvez o momento mais desafiador da história do empresário brasileiro. Com Porque certeza. foi uma coisa que o Brasil nunca tinha vivido. A né? gente simplesmente, num dia 20 de março lá, se não foi 20, foi 22, É por aí. as portas fecharam, cada um pegou uma filha, porque também não podia ter contato com outras pessoas, então eu também nem deixei as meninas com ninguém pra gente fazer isso. Fui eu com a Manu, Mário com a Gabi, cada um pra um box, porque a gente... E distribuir os equipamentos, que foi como a gente começou fazendo as aulas online. Então, ficamos lá listando quem veio buscar equipamento, o que equipamento, padronizamos os tipos de equipamentos que o Mário conseguiria montar treinos em cima deles. Caraca. E verificamos melhores horários dos alunos, né, que iam conseguir fazer. E a gente se sustentou muito bem, graças a Deus, com aulas. Então, assim, quero dizer que as nossas aulas eram bem engajadas. A gente tinha bastante não alunos. só com aulas, né? A gente fazia evento online também. Não, eventos também, uma reunião para beber junto, mas assim, a gente tinha bastante. A gente mandava o treino se o aluno quisesse fazer em Teve outro que se horário. reinventar Mas a gente bizarramente, fez né? os treinos bonitinho e assim, a gente sabe o tempo que durou isso, sabe? Ao mesmo tempo que, além disso, a gente também teve desafios nossos, né? De até mudança de apartamento para também encaixar aí no todo, né? Financeiro, mas no final Deu tudo certo. deu tudo certo. Vou te falar que também pra mim foi o episódio foi mais desafiador assim para mim como empresário, porque eu comecei a empreender em novembro 19, março 20 começa a pandemia, né? Eu não tinha foi assim aprendido mais nem ou a menos. aprender a ser Não, empresário acho que foi mais ou e menos em isso. 20 começa a pandemia. Foi praticamente. A pandemia, uma galera saiu, foi fazer outra coisa, e aí eu pensava muito assim, cara, das duas uma, ou eu vou quebrar e vou me ferrar, ou talvez seja a melhor oportunidade da minha vida. Eu falo assim, se eu sobreviver a isso aqui, eu acho que eu sobrevivo qualquer outra coisa. E aí foi. E aí a minha opção foi literalmente o plano B, o plano A de fazer dar certo, porque eu não queria voltar mais. Eu acho que depois que você conhece a vida de empreender, que é, pô, você trabalha muito mais, só que de um outro lado, você faz o seu horário, você faz a sua agenda.
Por exemplo, a gente viu muito na pandemia, muita gente que era CLT ter o salário cortado 50%. Não tinha o que fazer. Quando você é empresário, você consegue, que nem vocês falaram, pô, vou pensar em 5 outras formas de aumentar a receita, de não diminuir a receita. Então, eu acho que, querendo ou não, quando você empreende, você é meio que o para-choque da moto. Pô, tudo que é ruim é você que resolve, Sim. só que também tudo que é bom pra resolver é você que resolve, você tem muito mais autonomia na sua mão, né? E aí passou e foi o momento de fato mais desafiador, né? Foi. E aí passou, né? Passou, graças a Deus, passou. Graças a Deus. E aí, um pouquinho depois, acho que foi mais o quê? Mais um meio ano, um ano, mais ou menos isso. A gente tava com a Visconde, e aí o meu irmão era sócio nosso, nesse outro box. Ele não tava mais querendo ficar com a gente, por outro caminho também de negócios dele. E um professor ficou com a parte dele. E aí, isso eu lembro muito bem, em um mês que ele tava com a gente, um mês que o Rafa tava nosso sócio na Visconde, veio em vários grupos de CrossFit que a Tinha alguns gente grupos de tava, CrossFit. veio uma mensagem lá falando sobre a venda da cerâmica. Aí, eles que falaram, vocês viram que tava... Os dois comentaram comigo. Vocês viram que tava... Que colocaram a cerâmica? Eu falei, o quê? Pode marcar uma reunião com eles agora. Falei, pode marcar uma reunião. O Rafa me olhou, ele, meu Deus, o que essa menina Acabei de entrar aqui. tá fazendo? Tipo assim, tô investindo aqui nela e ela quer já reinvestir. Eu falei, pode marcar que a gente vai conversar. E aí foi, lógico, uma negociação. E aí a gente entrou 50%, então nós três, né? Entramos na metade do cerâmica. E aí, assim, a gente Na verdade, foi... a gente fez uma transição que a gente trouxe praticamente todos os alunos da Visconde Isso, juntos. A gente conseguiu. Aí a gente terminou, realmente, a gente simplesmente não, que a gente fechou, porque a gente trouxe, né? Tudo que a gente tinha de equipamento, a gente conseguiu vender para uma pessoa do interior que abriu um box. Então, também ajustamos isso. E viemos com praticamente todos os alunos. Acho que só quem não veio foram 2 alunos que acabou ficando fora de mão, de que morava do lado, ia a pé, assim. Mas apesar da Visconde ser perto do Cerâmica. E aí a gente veio. Aí realizou o sonho. Aí foi um passo dos sonhos aí, que era uma vontade minha, só que também enfrentando novos desafios. Foi novos desafios. Porque é o que você falou da cultura aí, né? A gente tinha a nossa comunidade, era menor, mas a gente tinha a nossa, assim como a gente tem a da aclimação, a gente uniu 2 com perfis diferentes. Então, a gente teve que encaixar alunos, assim, ir mudando aos poucos, então foi outra fase. Mais um desafio. Vou te falar que dessa vida de empresário, eu acho que a coisa mais desafiadora, talvez, de uma empresa, minha opinião, não é a parte de venda, não é a parte de gestão financeira, porque isso aí você resolve. Na minha opinião, a parte mais desafiadora de um empresário é a cultura. Eu fiz um curso do G4 no ano passado, e aí vou te falar que foi talvez uma das decisões mais difíceis que eu tive que tomar como empresário, eu tava percebendo que a cultura tava um pouco fugindo do que eu gostaria, do que eu idealizava para o que fosse. Aí eu fiz um curso do G4 sobre gestão, e eles falavam assim, ó, você tem que pegar o seu negócio e você dividir em 4 quadrantes, com os funcionários que você tem, com os sócios que você tem. Quem tá adepto à sua cultura e quem tá fora da sua cultura. Aí do lado direito, quem tá dentro da cultura e quem tem uma boa performance, esse cara você vai tratar diferente. Eu já vi esse O gráfico. cara bom, ele não pode ser tratado igual, porque senão ele não faz sentido ele ser diferente. Então ele tem que ser tratado diferente. Aí você tem um cara que tá dentro da sua cultura, só que ele não tá performando. Esse cara, você treina pra ele vir pra cá. Aí tem outro quadrante aqui. Tem um quadrante que é a pessoa que tá fora da cultura e que não tá tendo resultado. Será que você não consegue conversar com esse cara pra ele melhorar, pra ir dentro da cultura, desenvolver e voltar? Se não, demissão. E aí tem o caso mais difícil de todos, que é a pessoa que tem resultado, só que ela tá fora da sua cultura. No longo prazo, ela te prejudica mais, porque ela tá furando o seu barco. Você fala A, ela fala B. Você faz A, ela faz Z. Ela é praticamente uma pessoa que joga contra você dentro da sua empresa e dentro do seu negócio. É doído tirar essa pessoa. Por quê? Porque ela traz resultado, ela traz faturamento. Só que você tem que ter estômago pra tomar esse down no começo, mas no longo prazo o negócio ser mais, como é que eu posso dizer, mais lucrativo, melhor. E vou te falar que fazer isso foi talvez das decisões mais difíceis, porque você tem que tomar a decisão e você tem que bancar a decisão. Você vai ser visto como um vilão às vezes, só que, pô, empresário, ele não tá ali, ele não tá ali para ser Vivemos, bonzinho. não, Você não vai disso. agradar todo mundo e você nem tem que querer agradar todo mundo. Você tá ali para negócio, é para dar resultado. A gente viveu um pouco disso. Não vou falar que
quando a gente entrou na cerâmica, não tinha cultura, Uhum. o que estava errado. Mas não era do jeito que a gente, que a gente achava que era a forma correta. Uhum. E quando a gente trouxe o nosso grupo, foi meio que um rebuliço, vamos dizer assim. No início, né? Primeiro por horários, porque até todo mundo se entender que, ó, essa turma treina sempre nesse horário, essa aqui teve horário que tava mega cheio, que não cabia nem aluno. Então, tiveram adaptações dos próprios alunos, né, ao longo desse período. Depois de um processo aí de adaptação de todos juntos, entrou essa parte de cultura aí, que realmente a gente teve que repensar, eu e o Tomar Mário. algumas decisões também. Por sermos sócios, com o Rafa funcionou muito bem, mas por sermos aí em 5 pessoas, né, que era um casal também, a gente viu que precisava ser feita alguma coisa, então foi mais um desafio quando a gente conversou em adquirir essa outra parte. Aí, até recentemente, nós éramos em 3, né? Sim. Acabamos ficando eu, o Mário e o Rafa, mas o Rafa tá, graças a Deus, também super bem no digital. Legal. Então, ele quis sair da sociedade recentemente. E aí, agora Vocês dois. somos nós. Mais fácil, menos Sim, variáveis sim, também, né? Eu costumo dizer que quando é assim, se você fizer besteira, é você que fez. Se você fizer bem feito, foi você que fez também. Exato. Então, eu acho legal isso. Eu vou te falar pra você que sonha em empreender e que tem sócio, cara, ou que tem um negócio, você que é empresário, você que tá assistindo a gente, a pessoa que você tem que agradar e que tem que ter amor e carinho é sua esposa e sua família. Tirando isso, é resultado. Negócio é negócio, amizade é amizade, amor é amor. Sim. É muito louco pensar nisso. Eu acho que a amizade ela é um plus, amor é um plus. Dentro do negócio é pra dar dinheiro. Senão, vira oba-oba, né? Sim. É meio duro falar isso, mas é a vida adulta. E vamos lá, é mais difícil ou vocês acham mais fácil empreender com a esposa? Em casal? Como é que foi essa experiência pra vocês? Porque eu acho que assim, tem também um... É muito louco que o brasileiro, ele vive muito por narrativas que ele nunca viveu. Exemplo, pô, empreender no Brasil é impossível. Pô, as pessoas que mais têm dinheiro no Brasil são empresários e talvez as que vivem melhor. Pô, empreender em família não dá certo. Cara, pô, eu empreendo com meu irmão, ele é meu sócio, meu Deus do céu, é uma das... Quem dera todo mundo tivesse a relação que a gente tem. Como que foi essa experiência pra vocês, assim, de empreender em casal? Mais difícil, mais fácil? Quais os desafios? Vocês conseguem separar? Acho que é difícil, né? Ó, em casa a gente não fala, tem algumas coisas que você... Como é que é isso? Gente. Vocês conseguem separar? A gente teve, acho que, 2 fases, né? Quando a gente estava na aclimação, a gente ficava o tempo inteiro junto. Uhum. Então, a gente conseguia ter aquele tempo no trabalho para falar de trabalho, né? Então, a gente até falava mais vezes sobre o trabalho porque a gente estava junto. Acabava ficando tudo muito mais alinhado entre nós, nossas duas cabeças pensando, porque tava tudo vivendo o mesmo momento. Com 2... Eu não tô com o Mário sempre, então... e ainda com as filhas, eu venho bem pouco, eu continuo cuidando muito da aclimação, o meu contato é diário com os alunos, mas eu praticamente não venho na CrossFit Aclimação. Uhum. Porque eu tô do lado de casa, do lado da escola das meninas, do lado do outro box, e o Mário tá mais na aclimação. Então, quando a gente se vê, normalmente a gente tá em casa. Aí quer atualizar durante a semana ou até certo horário, funciona porque no dia a dia continua. Agora chega algum horário que eu falo, não quero saber. Geralmente ele vem falar, não quero saber, agora não. Você me escreve lá que amanhã a gente se fala, porque senão é só trabalho o tempo inteiro. Porque você acaba estando do lado ali e fala, mas e aquilo? Mas a gente sempre se deu super bem junto, até mais junto, né? Porque como toda hora junto, não tinha nenhum atrito de trabalho, é só, como cada um, algumas opiniões, mas a gente sempre se deu super bem. Longe, quando não conhece tudo que tá acontecendo ao mesmo tempo, dá um trabalhinho maior aí pra essa comunicação, mas... Problemas, desafios tem, né? Isso natural. Não tem como falar. Se alguém vai é empresário e falar que não tem problema nem desafio, aí tá mentindo. Não, é loucura, não existe. Mas a gente leva bem isso. Vou te falar que a grande vantagem de você empreender assim em família, acho que talvez o maior ativo seria confiança. Eu tava com essa palavra na boca. Você confiar cegamente. É claro que não é todo mundo que tem esse privilégio também. Né? É desafiador, mas ter a confiança 100% da pessoa que, cara, essa pessoa
vai cuidar do jeito que eu cuido, não vai me prejudicar. E eu sei que se ela tomar uma decisão, mesmo que for uma decisão errada, eu sei que ela vai estar tomando aquela decisão pensando em mim. Eu acho que esse é o maior ativo de empreender em família, mas é que não é todo mundo que tem esse privilégio, né? Eu acredito nisso também. Você falou a palavra confiança, eu tava com ela aqui para falar já, porque eu acho que é o ponto principal aí para a gente estar trabalhando junto e, né? Eu acho que é isso mesmo. Não, empreendam em família, gente. Faz. Esqueçam essa narrativa, claro, também não vai escolher qualquer um, mas eu acho. E também essa questão da complementaridade. De você trazer a pessoa para empreender com você, que é um perfil completamente diferente. Por exemplo, eu e meu irmão, a gente dá muito certo, por quê? Cara, meu irmão é o meu extremo oposto. Acho que, por exemplo, eu sou moreno, ele é loiro. Ele tem um olho verde, o meu é preto. Isso daí é super. Ele é o cabelo enrolado, o meu é... Tipo assim, Isso- eu não tenho uma similaridade em absolutamente nada com meu irmão. Isso é muito bom. Isso A é interessante, gente- mas é real. A gente completa total nessa parte, porque as nossas áreas são distintas. Então, assim, no final, eu até fiz educação física, a gente não comentou antes, mas eu vim da exatas, o Mário da educação física e a parte técnica é toda dele. Você fez pelo negócio ou por gosto? Eu fiz pelo negócio quando Legal. éramos só dois, Aham. que eu falei. Se esse homem tem um treco, o que que eu faço? Deixa eu saber também do assunto. Ó, isso Se eu é tiver que importante. substituir nesse 1 ano que a gente era só nós, se eu tiver que substituir, eu não sou capaz hoje. Eu conheço do treino, mas eu não posso dar a aula, então eu fui estudar. Mas principalmente nesse ângulo, que eu não dou as aulas mais, mas eu posso hoje, eu tenho CrossFit, tenho até o CrossFit Kids, de cursos e tal, mas principalmente porque eu tava sendo precavida nessa questão. Importante. Mas a parte administrativa é minha, então eu tenho certeza que o Mário super confia nessa parte minha, assim como pra ele a técnica. Eu dou pitaco. Quando ele pergunta alguma coisa, o que você acha do apoio? Eu não treino alguma coisa muito específica, mas eu sei que todo o trabalho que ele faz é com ele, a parte dele e vice-versa. A gente dá as opiniões, mas confia totalmente no trabalho um do outro, né? E tem que ser também, que eu falo, cachorro de 2 donos morre de fome, né? Tem que ter o dono daquela Sim. parada ali, senão Mas não vai dar é o certo. que eu comentei um pouquinho atrás. Eu acho que a gente regula um pouquinho o outro, né? Porque tem momentos que você tem que ser mais firme, mais direto, ou tem momentos que você tem que pensar um pouco mais. E ela é mais direta, mais rápida em algumas decisões, e eu penso mais, sou mais estratégico em algumas coisas. Só que em alguns momentos ser muito estratégico não é bom, e às vezes ser muito impulsivo também não é bom. Então eu acho que a gente regula bem esse ponto aí, né? Boa. E, pô, isso aqui eu queria perguntar, eu queria perguntar pra vocês, porque, gente, mais uma vez, uma das ideias que eu quis trazer eles pra conversar aqui é pra desmistificar o esporte que é o CrossFit, que, pô, é um esporte que eu amo, que, pô, é uma coisa que eu não vivo sem. Apesar de, pô, tô me machucando, tá? Tô precisando, pior que velho. Tô conseguindo fazer um mês de treino assim direto, agora é o ciático. Mas pra desmistificar isso, não tem a ver com o esporte, tá? Tem a ver com o ser humano que tá por trás. Mas eu queria que vocês comentassem qual foi a maior, ou top 3 maiores transformações que vocês viram de alunos dentro do box? Seja tratar uma doença, sei lá, curar uma depressão, ou sei lá, algum emagrecimento que mudou a qualidade de vida das pessoas, porque eu acho que muitas vezes essa informação não chega para o público. Eu acho que chega só a parte da competição, mas o grande benefício do esporte em si, não. Quais foram as, assim, pô, esses 2, 3 aqui foram os que mais me marcaram, assim, com cases de alunos? Olha, a gente, só de CrossFit já são quase 15 anos. Então foram bastante transformações. Emagrecimento grande mesmo, de pessoas que perderam mais de 40 quilos. Então, De exemplo, por exemplo, da aclimação, a gente tava pensando outro dia do Márcio, que você comentou. O Márcio era obeso. até e não só nesse ponto, mas às vezes estilo de vida também, Não, né? sim, de mudança de treino, mudança de estilo de vida, porque se justamente. acaba uma coisa levando a outra. Então, a pessoa não só emagrece treinando, ela emagrece porque ela começa a ter a consciência da necessidade de treinar e de se alimentar melhor. E aí, com isso, aquela pessoa que bebe todos os dias só uma cervejinha, diminui isso também. Começa a se Então, preocupar com essa começa Não vai expressão. prejudicar no treino do outro dia. do outro dia, alimento. Então, essa roda aí. Começou a levar a família para fazer esporte também. Isso, Então, traz a esposa, aí o filho tá vendo, você consegue incentivá-lo a um outro esporte também. Então, que eu falei do Márcio, porque ele era uma pessoa bem gordinha, que perdeu seus mais de 40, 50 Caramba, quilos. 50 Acho que foram quilos. 53 quilos, se eu não me engano. Então, passou lá dos 140 para os até o próprio Renato, né? menos de 90. Que tá com a gente até hoje. Começou no box, quando a gente tava no box pequenininho.
também Renatão, mudança de estilo de vida mudou o total. estilo de vida, é um cara que a gente gosta muito dele, né? Também. Teve casos... Levou o filho quando era pequenininho para treinar com a gente, eu teve dei aula para comigo, ele, com com a você. Dani. Hoje ele tá grande. Esse é garoto animal, esse é animal. grande, tá fazendo atividade física também, então o Renato continua com a gente, então foram várias histórias, né? Mas eu acho que o ponto principal não seria só, eu comecei a treinar ou emagreci. É a mudança de estilo de vida no indivíduo e na família também, né? A gente teve um caso recente, muito lindo também, de uma ex-aluna agora do Cerâmica que se mudou para o Paraná, que ela veio de 2 filhos pequenos, então de uma grande depressão, que ela falou, o CrossFit salvou minha vida, porque a gente sabe como é também um puerpério, né? E eu lembro dela ter ido numa das reuniões que a gente fez com a Lara, nutricionista, num sábado, que ela questionou bastante, então ela começou a mudar a alimentação, começou a treinar todo dia, e ela falou, eu estou saindo daqui, mas já estou preocupada porque eu preciso saber onde eu vou treinar lá, eu preciso achar um de vocês lá, sabe? Porque é isso, algumas mudanças acontecem, alguns alunos saem, mas o conceito aí do CrossFit, né, dessa melhora na qualidade de vida, porque não só física como mental também, é importante em todos os lugares. Então, eu sei que ela tá treinando isso, ela conquistou com essa melhora, tudo melhorou na vida dela, né? Então, essa transformação é muito importante, né? Da gente saber que a gente faz parte, a gente fica muito feliz. É animal você empreender quando tem um propósito, claro, é um negócio, mas no final do dia é muito louco isso. Eu acho que também vejo muito em movimento hoje de, quero empreender. Quando eu comecei a fazer faculdade, empreender não era legal, não era na moda, era só aquela coisa, arranje uma carreira, passe num programa de trainee, trabalhe os 65 e se aposente. O empresário é até mal visto. Hoje não, hoje tá na moda empreender. Mas eu vejo muitas vezes, às vezes, as pessoas querendo empreender com alguma coisa que tá no hype, que tá na moda. Sei lá, vou abrir paleta mexicana. E não pensa primeiro ponto, eu gosto pra caramba do que eu vou fazer, porque você vai trabalhar mais do que a média. Se você trabalhava 8 horas no CLT como empresário, você vai trabalhar 12, 14. Então, quando você tem um negócio que no final do dia, claro, você prospera, só que olha o que vocês fazem na vida das pessoas. É muito louco você pensar nisso Porque a pessoa que treina, de fato, melhora a alimentação, porque ela não vai querer comer besteira, porque vai prejudicar o treino. Naturalmente, ela vai performar melhor no trabalho, porque, uma pessoa saudável, isso comprovado cientificamente, é animal isso aí, né, gente? E aí agora a última pergunta que eu queria fazer pra vocês. O que vocês acham que o esporte CrossFit ensinou pra vocês sobre negócio, sobre empreender? Quais são o maior ou os maiores aprendizados? Eu acho que são desafios diários, né? Porque no CrossFit é o que eu falei no começo. Hoje não, mas no começo, se você entra no box, você nem sabe o que você vai ter para treinar. Você vai ter que enfrentar aquilo lá e falar, não sei como vai ser, vamos lá. O que o Mário tá dizendo é que hoje a gente consegue ver no aplicativo que antes mas... não existia Verdade, isso. E o aluno chegava, o que eu vou fazer hoje, né? Mas por mais que você olhe, é um desafio de você treinar. Famoso, não dava para roubar, né? Tipo, hoje eu não sou bom, não vou. E empresário é isso, é um desafio. Você não sabe se você vai ter, se o mês que vem você vai ter 200 alunos, 100, 50, 150, você não tem como saber. Você busca fazer o seu melhor trabalho, mas você não sabe isso. Você não sabe se um cano vai estourar, se vai ventar e o teto vai cair, você não tem como se prever isso. Então eu acho que o CrossFit te prepara para os desafios e esses desafios você vai ter na sua vida, não só como empresário, mas na sua vida, né, sua família. Então isso acho que é um ponto que você te desperta algo a mais de você estar Porque a proposta do WOD no final é o quê? É você dar o seu melhor. Então é isso, a gente dá o seu melhor em toda a aula, né? Cada um dentro do seu ritmo e nível e na vida também, né? Ninguém vem aqui, assim, estando bem, né? Com saúde, você quer fazer as coisas, se movimentar, o movimento, né? Então é movimento. Boa. Vou te falar, os dois que mais que o CrossFit mais me ensinaram, primeiro, você sempre vai começar sendo uma vergonha na maioria das coisas. E é um processo até você ficar bom. Não tem como. Sim. Tem que respeitar o processo das coisas. E se você quiser furar o processo, vai machucar, vai se lesionar. Tem que respeitar o processo. E o segundo que o CrossFit ensinou é sempre dar um pouco mais. Sim. Você tá lá morrendo, quase infartando. Cara, dá um pouquinho mais. Então acho que são as duas principais coisas. E aí pra gente finalizar, a gente tá chegando aqui no final, tem um quadro que eu vou falar, é isso ou aquilo eu queria ver de vocês. Vamos lá.
Snatch ou clean? Qual que vocês preferem? Snatch. Eu vou no clean, o snatch machuca meu ombro, não tenho mobilidade, é um horror. É bem mais bonito, né? É mais bonito. É mais Eu sou bonito. melhor no clean. Boa. LPO ou ginástico? LPO. Ginástico. Boa, Acho que o biotipo já fala, né? Ela é menorzinha, essa maior. boa. Muscle bar ou ring muscle up? Ring. Ring muscle up. Você vê que eles são diferentes, né? WOD longo ou curto e intenso pra morrer? Curto e intenso. Longo. Boa. Corrida ou remo? Remo. eu gosto de Corrida. Boa, boa. Curtiram, gente? Muito bom. Sim, sim, bem legal. Que bom. Que é legal ter esse papo aqui com vocês, que eu acho que o CrossFit, o esporte em si, agora tá com o Hyrox em alta e tal, mas eu acho que faltava espaço pro CrossFit falar que, pô, não é só esse esporte de alto rendimento, esse esporte que, pô, as pessoas vão se matar. Eu acho que é uma coisa que, cara, é família, é pra promover interação, é pra promover a família, é pra promover qualidade de vida, não é só esse esporte de alto rendimento. E como eu tenho muita gente no meu Instagram que pratica CrossFit, como eu também pratiquei, e as pessoas precisavam conhecer mais isso e frequentar mais esse ambiente, porque é saúde, é qualidade de vida. E eu queria agradecer vocês também, porque eu falo do depoimento assim como cliente, como um praticante do CrossFit, que é o meu horário de desligar do mundo. É o horário que, pô, ali não tenho nenhum problema, ali ninguém tá preocupado com o trabalho, com o resultado, é o horário que eu desligo ali. Sim. E o ambiente que vocês promovem ali é muito legal. Eu me sinto em casa, sabe? Tanto que eu conheci o Gaspa com um sorriso. Eu cheguei no box, pô, bem-vindo. Pô, você precisa de ajuda? Já treinou CrossFit? Os professores também, então é um ambiente muito legal. Então eu queria dar esse feedback para vocês aqui, que obrigado pelo que vocês fazem na minha vida, mas na vida de vários alunos de vocês, que eu tenho certeza que eles já falaram isso, mas tem alguns que nunca nem falaram. Obrigado por isso, gente. Fico feliz em ouvir, é muito importante pra gente também, porque é isso, é o que a gente espera que todos os alunos sintam também, né? Que bom. Valeu, a gente, trouxe pra você. o que a gente leva um pouquinho para nossa família. Obrigado, pai. O Muito que a gente obrigado. leva para nossa família, que a gente acredita para nossa família, a gente acredita para os outros também. Então, a nossa família, as meninas, por exemplo, são um espelho do que a gente faz, elas praticam o esporte o tempo inteiro, e eu acho que o esporte faz elas crescerem e as pessoas crescerem Obrigado. também. Animal. E as meninas devem gostar muito. Eu acho que isso pra vocês, por exemplo, pô, pra criação delas deve ser animal, né? Os pais empresários trabalhando juntos, É um no esporte, pô, elas talvez tenham um privilégio de ter um exemplo assim, que vocês vão contar praticamente todas as narrativas Sim. do Brasil, né? Pô, empreender casal não dá certo. Pô, dá certo pra caramba. Empreender talvez com CrossFit tá embaixo, vocês já estão no segundo box. Trabalhar com o marido é desafiador, pô, vocês estão tirando de letra, então... E as meninas é isso, hoje é um parque de diversão para elas, mas elas cresceram lá no box, né? Todo mundo, nossos alunos acompanharam a nossa gestação, também foi difícil, mas os alunos foram muito importantes, principalmente para o Mário, porque eu fiquei bastante tempo internada. E as meninas hoje, se você perguntar, eu suspeito em dizer que elas conhecem mais da metade com o nome de todos os alunos, sabe? Então, em aulas que elas passam, elas sabem se eu tô conversando algum assunto, elas querem saber porque elas sabem quem é o aluno, então elas estão inteiradas no nosso dia a dia também disso, que é um exemplo para elas, né? Porque esse dia a dia reflete na vida delas, né? A convivência com pessoas diferentes, No meio saudável, respeitar meio de pessoas esporte. diferentes, ambiente de esporte saudável, buscando qualidade de vida. Então, acho que isso... Termina o ódio, elas Só querem tem ajudar benefício. a guardar os equipamentos, Que animal. sabe? Porque é o Ver que o pai e a mãe trabalhando ali o é dia o que a gente inteiro, faz, tem né? exemplo. Putz, responsabilidade, né? Então, não é... elas já têm dimensão do que elas querem ser quando crescer? É que elas são muito pequenas também, não é? Elas falam que querem ser médica e veterinária, né? Mas Tem tempo ainda, tem essa chance. ideia a gente vai apoiar, com certeza. Que bom, gente. Mas obrigado, queria trazer esse espaço aqui pro esporte, pro trabalho de vocês, que é animal. E é isso, gente. Espero que vocês tenham curtido. Deixem um beijo aí pros alunos de vocês. Valeu, galera. Mas Obrigado. espero que vocês que treinam, ou que não treinam, que tenham vontade de conhecer o CrossFit, conheçam, frequentem o box. Tenho aqui o Aclimação, tenho o Cerâmica lá em São Caetano do Sul, mas para com esse preconceito com o CrossFit, porque é um esporte muito maior do que às vezes você ouviu alguém falar, ouviu alguém dizer, é algo que pode mudar a sua vida, certo? E aí deixem as redes sociais de vocês, as redes sociais dos box, para quem ficar interessado, para quem quiser ir lá conhecer, quiser mudar de box, conhecer o trabalho de vocês, fica o espaço aí O para Instagram vocês. da Aclimação é CrossFit Aclimação, né? Sem os acentinhos aí. E @ né? CrossFit Aclimação. E da Cerâmica é @cross espaço cerâmica. E aí a gente tem os Instagrams, lá tem os links do WhatsApp para falar com o pessoal.
Fechou? Então, um abraço, espero vocês no próximo episódio. Um beijo. Valeu. Valeu, galera.